Seu kit chegou. Ele deve estar assim. E a primeira coisa que nós vamos fazer é destacar as peças. Em cada peça tem uma uniãozinha assim para ela não cair. Todas elas têm. Então, com o auxílio de um estilete, nós vamos remover essa travinha que cada uma delas tem. Vamos fazer isso com cuidado para não perder nenhuma peça e depois a identificação de cada peça. Com a ajuda de um estilete, com a pontinha do estilete, você vai pegar na uniãozinha assim, ó, bem em cima da união e vai apertar para baixo até ele estralar. Estralou, a peça já está solta. Olha. Ó, esse aqui é o tamanho da união. Para a montagem desse kit, nós vamos precisar de um estilete, uma lixa, não precisa ser uma lixa nova, um pedaço de lixa que você tem ainda, que dê para usar ainda, 100, aí 120, e cola, seja a cola instantânea ou a cola branca. Nós vamos usar a cola instantânea. No caso de você estar usando a cola branca, lembra sempre que ela precisa de um tempo um pouco maior para secar, então você vai ter que fixar ela com sargentos e fita adesiva até a secagem da cola branca. Tendo destacado todas as peças, agora nós vamos fazer o reconhecimento do conjunto de peças no seu kit. Vai ter 12 peças R1, 24 peças R2, 5 peças V grandes e 5 peças V pequenas. Uma peça FP grande e uma FP pequena. Uma peça TB grande, uma TB pequena. 10 peças T grandes e 10 peças T pequenas. Uma peça TP grande e uma peça TP pequena. Duas peças N, duas peças de base P1, duas peças de base P2. Duas peças H2, duas peças H1. 12 peças P, sendo duas P1, duas P2, duas P3 e assim sucessivamente. Duas peças estruturais E2B e duas E1B, duas E2M e duas E1M, duas E2C e duas E1C. Duas peças de topo, essas não têm a marcação, mas são peças de topo, né? E 6 peças de acabamento lateral. O acabamento lateral é composto por 6 partes, né? 3 de cada lado. Você vai ter também 6 barras de ferro e também essas peças sem marcação para acabamento, que são 6 dessas menores para acabamento da junção das prateleiras e essa maior para acabamento da junção do topo. Nós vamos iniciar nossa montagem pelas peças R, a R1 com a R2, que são as peças que vão dar reforço para as barras de ferro da nossa prateleira. Como é que é essa montagem? Nós vamos pegar duas peças R2, vamos juntar elas assim, vamos colocar uma de frente para a outra assim, e depois encaixar a peça R1 aqui. Duas peças R2 com uma peça R1. Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar um pingo de cola aqui. Cola instantânea, ela não precisa de muito. Vamos colocar aqui e aqui. R1 aqui. Pronto. É assim. É só isso. Assim como as peças R, algumas peças também vão ser feitas em mais camadas para uma resistência maior. Assim como eu fiz com essa, eu vou fazer com todas essas. Então nós vamos ter um total de 12 peças R1 com R2, 12 reforços, ou seja, 2 para cada prateleira. Eu vou fazer isso aqui e já volto com eles prontos. Beleza, já estamos aqui com as nossas peças R prontas. O total delas vão ser 12 peças dessa daqui, tem que ter 12. Agora, a gente vai fixar as peças que serão de duas camadas. Fazer a fixação das camadas é bem simples. A gente só tem que se atentar a uma coisa. Todas as peças de fixação de camada, com exceção das vigas, né, as peças T, elas vão possuir encaixes estruturais. Então, por isso, a gente tem que respeitar uma única ordem. Nós vamos colocar peças de mesma numeração junto, ou seja, P1 com P1. Nós vamos colocar sempre o P1 com P2, o H1 com o H2, o E2M com o E1M. Não existe uma ordem com qual você vai deixar para cima ou para baixo. Você pode colocar tanto 1 para cima ou 2 para cima. Uma vez que você colocou o número 2 na primeira peça para cima, durante todo o projeto, você sempre vai colocar as peças com o número 2 para cima a partir de agora. Essa é a regra, tá bom? Para fazer a fixação das camadas é bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar a cola na camada. Não passa muita cola perto assim das extremidades, porque algumas delas são encaixes, a gente vai passar cola depois. Se a cola já pegar aqui, acaba dando uma engrossada no encaixe e pode dificultar. Não é que vai estragar, não vai estragar. No MDF nunca estraga. Tudo dá pra gente fazer aqui. Ah, mas eu lasquei, aconteceu alguma coisa, fica tranquilo, tudo dá pra se resolver com o MDF, tá bom? Agora a gente vai fazer a fixação aqui, ó, bem simples, ó. Base com base, tá vendo? O desenho é parecido, você vem e encosta uma na outra. Coloca aqui, acha mais ou menos, esses são os encaixes, eles não vão bater mesmo, é proposital. Os encaixes da estrutura e os encaixes da haste. Aqui é a barra de ferro, então ele vai bater. Mas como é que eu faço para não ter erro mesmo, assim, para na hora de colocar uma com a outra, você pega a peça TB e coloca ela aqui, ó. Entrou? Quer dizer que tá certo. E a gente pega uma peça R e coloca aqui. E ela entrou, ó, tá certo. Bateu, tá tudo certo. Ela só esperar ela secar. Já estamos aqui com as duas peças P2 prontas, né, com as camadas aqui. Agora nós vamos às peças H. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vou respeitar aqui, deixando um para baixo e o 2 para cima. Essa aqui é uma haste de sustentação traseira, então ela tem um papel importante no projeto. E aqui é a mesma coisa, ó, pra gente achar onde a gente vai colocar, ó, aqui é a peça TB também. A gente coloca ela ali, acha ela bonitinha. Aqui é a peça TP, se você quiser estar colocando a peça TP ali, mas se você já colocou a TB aqui, a TP vai entrar aqui também. Mesma coisa, achamos, ó, dá aquela apertadinha. Aqui é um encaixe, aqui é outro, vou fazer a mesma coisa com essa. E já voltou. Prontinho, já estamos aqui com as duas hastes também, já fixadas, né, duas camadas aqui, uma resistência maior. E agora nós vamos para as peças T. As peças T também são duas camadas, que são as peças de proteção traseira de cada prateleira. Então, essa aqui, com exceção da sexta prateleira, que é o próprio topo. Agora a gente vai entrar nas peças com a emenda. Como é que funciona aqui a emenda? Ela funciona como um quebra-cabeça. A gente vai colocar ela aqui, ó, uma com a outra. Pronto. E aí, como ela é duas camadas, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a cola aqui, ó. Aí o segredo agora é o quê, ó?
Um encaixe está aqui, o outro encaixe está aqui. E isso vai proporcionar uma resistência ainda maior para nossa viga aqui, pessoal. Você viu? A gente colocou um encaixe aqui e o outro aqui. Colocamos na base para ficar certinho. Medimos aqui, ó, apoiamos com o próprio dedo mesmo, você consegue apoiar, ó. Não é uma sangria desatada que precisa, mas ficou um pouquinho para dentro, o outro um pouquinho para fora. Problema nenhum, não vai mudar isso. Beleza, ó, já terminamos aqui as nossas peças T. E agora a gente vai para as nossas peças estruturais, as peças E. Vamos fazer a união das camadas então. Lembrando, sempre um vai com dois e da mesma maneira que iniciamos, vamos terminar. Então, se a gente começou colocando o 2 por cima, nós vamos continuar colocando o 2 por cima. Vamos lá. Agora, nesse momento, na estrutura, nós vamos começar pela E2B, que é a parte de baixo, né? B de baixo, N de meio, C de cima. Então, pela E2B e pela E1B. Vamos lá, então. Eu vou passar a cola aqui para depois fixar essa parte aqui. Vamos a fixação. Onde é que está o segredo dessa parte aqui, ó? Colocamos uma peça aqui, vamos mais ou menos alinhar aqui com as mãos, mas lembra da peça R? Agora nós vamos colocar ela aqui, onde é o lugar dela, nós vamos colocar até achar, ela tem que encaixar, entra até o fim, e colocar outra aqui também. Ó, entrou até o fim, bonitinho, alinha aqui, aqui, ó. Colou, mas a resistência que dá é bastante legal. Vale ressaltar, a gente agora vai começar a trabalhar com alguns encaixes, alguma coisa. Às vezes você pode precisar dar uma lixadinha em algum encaixe aqui, de alguma peça. Às vezes até dar uma tiradinha assim um pouquinho com um estiletezinho. É importante você ter essas coisas aqui para facilitar a sua montagem. Bom, ó, como você viu aqui, a E1B foi feita dessa maneira, não tem segredo. Eu vou fazer com o restante. São duas partes dessa, né? Vão ser duas, porque essas são as laterais estruturais. Prontinho, terminada a união das camadas, ó, de todas as peças. Agora, uma resistência absurda aqui nas peças. Nós vamos fazer o quê? A união delas para a gente compor as peças estruturais das laterais, tá bom? Então nós vamos começar pelo B, o M e o C. É importante que nas laterais você tenha priorizado a numeração, né? Para que você possa ter o encaixe perfeito. Olha só. Ó, quando a gente faz a montagem, ó, não está colado ainda, mas olha o encaixe como já fica. E vamos com outra parte também. A parte superior. Como se encaixe. Agora então a gente vai fazer a fixação definitiva desses encaixes. Nós vamos posicionar ele aqui e dar uma puxadinha assim. Vamos passar cola aqui dentro, vamos virar e passar cola aqui dentro. Pronto. E agora é só fechar, assim. E pronto. A cola agora vai fazer o trabalho dela ali. Vamos fazer a mesma coisa aqui, o encaixe é a mesma coisa, ó. Terminei de fixar essa toda, vale ressaltar, enquanto eu estiver secando, é bom você sempre deixar um peso aqui na parte dos encaixes, né? Aproxima o máximo que puder, fecha o máximo que puder e coloca um peso em cima dos encaixes para secar. Prontinho, aqui estão nossas peças estruturais prontas, coladas. É importante respeitar o tempo de secagem da cola dessas peças. Essas peças são as estruturais, basicamente são a alma da prateleira, então é importante que elas estejam bem secas para continuar essa montagem aqui, tá? Mas olha aqui, ó, só para você ver, elas vão ficar assim, ó, como se fosse uma peça só, ó. Tá vendo? Bem resistente, bem duras, duas peças, ó. Tá vendo? Então são peças bastante resistentes. E agora então, vamos lá para a fixação das peças de uma única camada. As peças que tem encaixe, como por exemplo as peças V, que é uma peça de acabamento, porém ela é uma única camada. Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer essa fixação aqui. Para fazer uma boa união aqui, das peças de uma camada só, além da cola, eu vou usar isso aqui, ó, papel. No meu caso aqui, como eu tenho esse papel pardo com alguns pedaços, eu vou estar usando papel pardo. Mas você pode estar usando qualquer tipo de papel que você tiver aí. Pode ser até uma folha sulfite, se você tiver aí, você pode usar. Aqui. Então olha só, nós vamos tirar um pedacinho, uma tirinha bem pequena aqui, ó, que pega isso aqui, ó. Não mais cortar a tira aqui. Já cortei, então agora eu vou fazer a aplicação. Primeiramente a gente passa a cola aqui, ó, para que ela penetre, para que a cola penetre ali dentro da emenda. Então a gente vai passar aqui. Se você estiver fazendo com a cola branca, você passa então desencaixado, porque a cola branca ela não vai ter esse efeito assim penetrante como tem a cola instantânea. Depois que você fez isso ali, ela já penetrou, nós vamos fazer um risco assim, ó. Com a cola branca também, você passa com o dedo, com um pincelzinho. Aqui nós vamos usar o dedo, porque cola instantânea com o dedo é complicado. Ó, então aí agora a gente vem com o papel que a gente recortou, coloca ele aqui, ó. Não precisa ser nada certíssimo nem nada. Vem aqui, ver se ela tá certinha a base, se pra deixar retinho, sabe? É importante que isso fique reto. Mas olha só o acabamento da peça. Essa é a parte que vai aparecer de acabamento. Olha que bonito que fica. Fica só um detalhe, quase nem aparece. E aqui a gente tem uma resistência, e mais do que uma resistência, uma fixação para manter essa parte reta sempre. Olha aí, ó. Se você conseguir ver mais próximo, a gente vê com o brilho assim, para ver o quanto ficou bacana, né? Prontinho, pessoal, já concluí a fixação das peças de uma camada só com encaixe, né? Desde as peças V, olha, como eu falei, mas olha o encaixe, como fica perfeito, ó. Lisíssimo. Também fizemos a peça N, a peça TP, a peça FP, a peça TB e também as peças P. Eu quero dar um ênfase aqui para as peças P, né? A peça, ela vai ficar dessa maneira, a gente fez a fixação por baixo, né? Com cola. Deixamos aqui o espaço onde vai ter o acabamento da peça V, as peças V, né, que vão aqui. E aqui é onde vai passar a barra de ferro. Não tem problema se o papel for até ali, tá bom? A barra de ferro ficar por cima do papel, sem problema nenhum, a espessura do papel não vai atrapalhar em nada. Então agora a gente vai, antes de começar a colocar as peças perpendiculares à estrutura, nós vamos fixar a base da estrutura juntamente com a haste, né? A base com as hastes. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fixar a haste na base. Então aqui a mesma coisa, da mesma maneira que a gente fixou as peças, as partes da estrutura, nós vamos fixar a haste na base aqui, ó, da mesma maneira, ó. Então nós vamos passar um pouquinho de cola aqui, um pouquinho aqui, do outro lado a mesma coisa, um pouquinho ali, e pronto. Então vamos lá. Não tem erro também, tá? As peças que não tem o encaixe perfeito, elas têm a marcação, tá vendo? TB, TB, TP, FP.
Então pronto, a gente põe aqui, vamos deixar ela secando aqui, já vamos fazer o mesmo com a outra. Prontinho, já fixamos, deixa secar um pouquinho, e aí a gente vai para a fixação da base com haste na estrutura. Olha só, já estamos posicionados aqui, mais uma dica que eu vou dar e se atenta sempre. Sempre coloca primeiro a haste na base. A haste na base para quê? Para que a gente possa depois subir. Nós vamos subir e vai encaixar a base na estrutura e a haste na estrutura. Se a gente fizer diferente disso, a gente depois não consegue colocar a haste entre a estrutura e a base, ok? Então vamos fazer a mesma coisa. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Do outro lado também, cola ali, cola ali, cola ali, cola ali, ali também. Cola, cola e vamos encaixar. Vamos lá. Encaixamos aqui. Prontinho, pessoal, já terminamos então a fixação das duas bases com as hastes e agora nós vamos começar a fixar as peças na estrutura. Primeiramente nós vamos começar com as peças R que a gente fez lá no começo, ó. Isso aqui, ó, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui e é aqui, tá bom? Passa cola, fixa, passa cola, fixa. Prontinho, as peças R já estão fixadas, agora nós vamos colocar as peças perpendiculares à peça estrutural, à estrutura lateral. Nós vamos começar de baixo para cima. Então, nós vamos começar com a peça P1, com a base na prateleira P1, e a peça FP. A peça FP, ela vai aqui, ó, bem no comecinho aqui, ela dá um acabamento frontal na parte de baixo da nossa prateleira. Aqui, bem bonitinho. E, além disso, com esses encaixes, aqui, ó, dela, ela vai ser encaixada também na prateleira, aqui, nesses furinhos aqui. Então, a prateleira P1 vai lá, e a peça FP encaixada nela, olha aí, na hora que ela encaixa aqui, ela também encaixa aqui. A barra de ferro vai ficar aqui atrás, ela não vai aparecer. Então essa parte, ela funciona como um acabamento. Tanto essa, a peça FP, como as peças V também funcionam como um acabamento, para que não apareça a barra de ferro. Isso é bastante bacana. Você vai fixar com cola aqui, você vai fixar com cola aqui, tá bom? Tudo certinho. E a barra de ferro a gente vai colocar depois. Pode ficar tranquilo que a barra de ferro a gente vai colocar agora. Vamos continuar aqui. Vai uma peça T, daquelas que a gente fez. Lembra? Aqui é a parte de proteção traseira do item que você vai colocar na sua prateleira. Então, a sua peça T, ela vai aqui. É uma peça dupla, uma peça muito resistente. Né? Uma peça de bastante resistência que a gente fez. Uma peça de 2 camadas. E aí, a gente repete o processo. Eu vou dar uma atenção especial para essa parte de trás aqui, ó. Que é a peça TB e aqui a peça TP. Vamos pegar aqui a peça TB. Olha só, uma das que a gente fez a emenda. Olha que bonito. Eu sempre deixo as emendas sempre pro lado de dentro. Tá? Mas se for seu critério, isso aí não vai mudar nada. Então, nós vamos encaixar ela ali, ó. Então, ela já também faz... ela prende a haste para dar mais segurança ainda até a base. E a peça TP faz a mesma coisa aqui. Ela prende a haste na estrutura. No caso da peça TP, como ela vai aparecer na prateleira, a gente deixa a emenda do papel pro lado de trás, mas também fica a critério, tá? Pra parecer um acabamento mais bonito. Feito essa parte, daqui pra cima a gente repete o processo que a gente fez aqui, até o P6, fechou? Vamos lá. Colocando a prateleira P2 aqui, eu me deparei com uma pequena dificuldadezinha nesse encaixe do meio de entrar aqui. Então, o que a gente pode estar fazendo? Pode pegar a lixa, dar uma lixadinha aqui, né? Dar uma lixadinha aqui, ou até mesmo dar uma lixadinha aqui, mas o importante é você dar uma lixadinha, não muito, só uma lixadinha, vem e testa, vê se já deu certo. Se já deu certo, ótimo. Ah, não, ainda não deu. Mais uma lixadinha e assim que funciona, ok? Vamos lá. Prontinho, já fixamos todas as peças, ó, que são perpendiculares à estrutura, tá vendo? Estão todas aí, desde as peças de acabamento, prateleira, peça de acabamento, prateleira. E olha só o legal da questão da emenda de papel. A única emenda de papel que você está vendo é essa, porque aqui vai o topo, que é aquele lá. Aquele lá, ó, opa, ali, ó. O topo vai aqui, então ele vai cobrir ela. Nós não vamos ver isso aqui, tá bom? Do restante, olha só, a gente não vê as emendas. Isso é bastante bacana, tá vendo? Como é gostoso trabalhar com o MDF. A mesma coisa aqui, ó. Nessas emendas, aqui tem uma emenda, aqui tem uma emenda. Olha só, a gente vê um acabamento, aqui tem uma emenda. Então é uma coisa bastante bacana. Então fechou? Colocamos essa parte agora, então vamos colocar essa lateral estrutural aqui em cima. Vale ressaltar, né? Ali onde a gente começou o projeto tem as marcações. Então, aonde a gente colocou esses apoios da barra de ferro, aqui de um lado com marcação, nós não vamos repetir no outro. Do outro lado, nós vamos colocar do lado que não tem a marcação, tá? Se você colocar desse lado, ó, olha só. Então ali ela tá pra dentro, aqui ela tem que ficar pra dentro também. Se colocar do lado de fora, do lado das marcações nos dois, tá errado. A gente coloca a lateral aqui em cima e aí a gente vai procurando os encaixes aqui. Entendeu? Fixando aqui. Agora a gente vai procurando a outra aqui, ó. P2, a parte T também. Cadê o furo ali? Prateleira, V, T. Agora nós vamos precisar colocar, além da prateleira aqui nessa parte, a peça PP ali também, ó. Aí a PP tá ali, solicitando uma atenção especial. Sempre passando a cola, sempre fixando a cola com cola bonitinho, para ele ter uma maior resistência. Se precisar, se for preciso, segura na peça. A peça não encaixou direito, segura e dá uns
uns soquinhos aqui, ó, com essa parte da mão aqui, ó. O importante é que a peça fique reta com a estrutura, entendeu? Se você, às vezes, dá uma batidinha, algumas peças assim, que nem aqui, você dá uma batidinha, ela sair um pouquinho pra fora, dá uma voltadinha, assim. O importante é que ela fique reta, ó, como tá aqui. Tá aqui a nossa prateleira já em pezona, já, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, porém sem o topo, tá bom? E sem as laterais de acabamento. Mas, antes da gente colocar as barras de ferro, nós vamos fixar uma das laterais de acabamento para que a gente possa colocar com mais tranquilidade as barras de ferro. Mas você vai entender. Vamos lá. As laterais de acabamento não tem segredo. São 3 peças para cada lado e assim, não tem como errar. Essa vai de um lado, vamos deixar ela separada aqui, e essa daqui vai do outro. Vamos começar com ela aqui. Enxergar melhor. Aquela ali é a irmã dessa, ó. Aquela ali é a de 5 prateleiras. Essa é a de 6. Aqui, a gente vai colocar uma, ó. Você vai reparar que aqui embaixo, olha lá, ó, sobra um pouco menos de 1 centímetro de cada lado ali, ó. Sobra um pouco menos de 1 centímetro aqui, um pouco menos de 1 centímetro aqui. Aqui a gente vai passar algumas gotas aqui, de cola aqui. O acabamento. Então, você não precisa, vou colocar um monte de cola, gastar toda essa cola. Não. Ali, ó. Quase um pouco mais de meio centímetro para um lado, um pouco mais de meio para o outro. Abaixou. Como ela já está na base, você apoia isso aqui, né? Apoia a lateral ali e segura aqui até ele fixar. Também não tem erro, né? Esse aqui ela vai acompanhar, então a gente só vê mais ou menos ela vai pra gente passar a cola aqui. Vamos fazer assim, ó. Ela vai mais ou menos. E pronto, mesma coisa. Vem aqui, ajusta com o dedinho aqui, ó. Ajusta aqui também para ele ficar certinho. Ficou, encostou. Aperta bem para eles fixarem na mesma superfície. Pra dar um acabamento mais bonito. Aperta bem aqui. Você vai apertar assim, segurar aqui, apertar assim e para baixo, para ele encaixar bem nessa parte aqui, que é o que nos interessa. Ele tem um acabamento bonito aqui. Mesma coisa, já temos aqui, a gente só vai alinhar aqui e aqui, ó. E pronto, tá vendo? Vamos passar a cola. E fixa o topo. Pronto, ó. Então agora, com a lateral colocada, nós vamos deitar ela de novo e agora nós vamos colocar a barra de ferro. Vamos lá. Prontinho, ó, já deitei ela aqui, ela já tá com a lateral lá de um lado fixada, né, nós já fixamos, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a barra de ferro por aqui, ó, a barra de ferro tá aqui, vamos colocar ela por aqui, vamos ajudar guiando ela aqui, ela vai entrar lá no furo lá, apoiar também no R lá, ó, então ela entra no furo lá, apoia, fica certinho aqui, tá vendo? Aí a hora que a gente colocar a outra lateral aqui, ela não vai ter pra onde correr, agora só faltando mesmo o topo. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a montagem do topo, bem simples, para depois a fixação e finalização do nosso expositor de 6 prateleiras, maravilhoso. Nosso topo, assim como as outras peças de uma camada, com encaixe, não tem segredo, nós vamos posicionar aqui, certinho, olha só, o encaixe dele é perfeito, assim como as outras peças. Só que a única diferença é que ao invés da gente colocar o papel nessa parte, nós vamos colocar essa aqui, ó, essa peça de madeira. Essa aí você escolhe qual parte você quer deixar pra trás, pra frente, não tem lado, tá bom? Todos os lados são iguais. Vamos passar a cola aqui na madeira. Eu vou passar um pouquinho aqui pra ele. Agora a gente vai passar aqui, ó. Pronto, passamos a cola. Agora vamos aqui. Assim. E aí a gente aperta bem, que é pra ele ficar reto ali, né, na parte que vai aparecer, ele vai ficar bem plano, bem bonito. E pronto, nosso topo já tá pronto, para esse acabamento não fica bonito. Olha, vizinho, ó, parece uma coisa só, ó. E agora a gente vai colocar ele lá no alto da nossa prateleira. Aqui tem os dois encaixes dele aqui, ó. Um encaixe, ele tem o formato do encaixe aqui e o formato do encaixe aqui. Vamos colocar ele ali e descer ele. Até ele relar ali, ó. Pronto. Relou. Está pronta. A nossa prateleira, o nosso expositor está pronto. Com 6 prateleiras. Se você chegou até aqui, você também conseguiu montar o seu expositor. Te dou os parabéns. Peço para você dar aquela moral. Deixa um like aqui, se inscreve nesse canal. E mais do que isso, se inscreve na nossa loja, lá na Shopee. É importante demais para nós e você vai ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Parabéns para você. Deus abençoe muito você, sua família e seu dia. Tamo junto. Valeu!